está em Gênesis, capítulo 4. Amém, amados? Glória a Deus. Deixa eu te falar. Quando a gente sobe aqui, a gente sobe para ministrar a palavra de Deus para você. O nosso papel como pregador é facilitar não, te ajudar no caminhar pelo caminho que é estreito. Amém? Te ajudar para que você permaneça no caminho até que você entre pela porta, que também é estreita. Amém? A palavra vai nos moldando para que a gente avance nesse caminho, vai nos moldando para que a gente passe por essa porta. Amém? Então, todas as vezes que alguém subir para ministrar uma palavra, ele não está subindo aqui para te apresentar uma oportunidade de negócio. Não estou aqui em cima para poder oferecer para você uma oportunidade de você melhorar a tua vida financeira amanhã. Nem oferecer uma oportunidade de você mudar a tua vida, o teu status social, daqui um mês ou daqui um ano. Não. A palavra vai sair daqui para ministrar no teu coração. E a palavra, ela não sai para massagear o nosso ego. A palavra, ela chega até nós e nos confronta. Ela confronta a nossa verdade. E aquilo que há em nós, que não está de acordo com a palavra, essa palavra vai o quê? Lapidar. Essa palavra vai tirar as arestas e te preparar para continuar, permanecer no caminho, para você entrar pela porta. Amém? E o texto da palavra hoje é o capítulo 4, a partir do verso 1, que diz assim: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um varão. Amém? E teve mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste? E por que te descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. E para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Verso 8. E falou Caim com o seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. Amém? Vamos ler mais o 9 e o 10, que diz assim: E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele disse: Não sei, sou eu guardador do meu irmão. E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Amados, depois que Adão e Eva saiu do Éden, eles foram expulsos do Éden, do jardim que Deus havia plantado. A Bíblia está dizendo aqui que um conheceu ao outro, né? Um conheceu o outro e o outro conheceu um. E eles tiveram 2 filhos. O nome do primeiro filho é Caim. O segundo filho também é Abel. E aí a Bíblia fala no versículo 3, que aconteceu ao cabo de dias ou no final de uns tempos, né? Muitas pessoas não entendem, não atentam para isso, ficam se perguntando por que ao cabo de dias ou no final de uns tempos.
É pelo seguinte, querida, no tempo em que a lavoura de Caim deu seus frutos, produziu seus frutos. Na época da colheita da lavoura de Caim, e também na época em que o rebanho de Abel deu as suas crias. Então é nesse final, é nesse tempo, é no cabo desses dias, é nesses dias que os dois, eles resolveram trazer ao altar uma oferta para quem? Uma oferta para o Senhor. Eles resolveram que eles iriam trazer ao Senhor uma oferta. E aí a pergunta é, por que que eles resolveram trazer uma oferta para Deus? Por quê? Que experiência eles haviam tido com Deus? Quem falara de Deus para eles? Como que os dois souberam que existia um Deus? Como que os dois conheceram Deus? Os dois conheceram Deus através dos seus pais. Porque coisa boa, coisa ruim, tem muita gente que conta coisa ruim. Mas a maioria das pessoas gosta de esconder as coisas ruins que lhe acontecem. Por quê? Porque ou tem vergonha, ou ainda lhe causa dor. Mas as coisas boas a gente não esconde. As coisas boas a gente compartilha. As coisas boas a gente entrega. A gente tem prazer de compartilhar com as pessoas. E eu tenho certeza que aqui, tanto Adão quanto Eva, quando ia conversar com seus filhos, até porque naquela época não tinha celular, né? Porque se tivesse, talvez Adão e Eva dariam o celular para os filhos, né? E ao invés de oferecer sacrifício, talvez eles fossem youtubers, né? Influenciadores. Ao invés de pastor ou lavrador, talvez eles tivessem um canal ou uma página e tivesse muitos seguidores, corresse atrás de seguidores. Então, não tinha celular. Não tinha celular, para sorte deles, né? Não tinha celular. Então, tudo aquilo que eles aprenderam sobre Deus, eles aprenderam através de Adão e de Eva, que compartilhava com eles os bens ou a bênção que Deus havia ministrado na vida deles. Eles compartilharam com os filhos a bênção que era viver no jardim, a bênção que era se encontrar com Deus todos os dias, na virada do dia, para conversar face a face. E aquilo foi despertando no filho o interesse de também ter um relacionamento com o Senhor. Os dois receberam o mesmo ensinamento. Os dois receberam a mesma educação. E foi despertado nos dois o interesse de ter um relacionamento mais de perto com Deus. Foi despertado nos dois o desejo de conhecer esse Deus de uma forma mais profunda, mais íntima. Então eles resolveram oferecer para o Senhor um sacrifício. Eles resolveram, acredito que eles ficaram pensando o que a gente pode fazer. Porque até ali não havia sacrifício. Até ali não havia, eles não tinham sido ensinados a respeito disso. Que eles fazendo o sacrifício, Deus receberia. Mas aí, eles pensando, desejando querer ter esse contato com o Criador, com o Senhor, eles resolveram, nós vamos fazer um sacrifício para o Senhor. Vamos fazer um sacrifício. E aí, quando chegou no final desse tempo, né, eles não podiam oferecer nada antes, porque o que eles tinham antes não era colheita, o que eles tinham antes era semente, eles precisavam semear. Mas aí, quando eles receberam a colheita, aí eles podiam trazer algo para o Senhor, algo que pudesse fazê-lo se aproximar de Deus. E aí, a Bíblia está dizendo aqui que o mais velho, Caim, ele pegou uma oferta e levou e colocou no altar para o Senhor. Mas aí fala que Abel, ele não pegou uma oferta qualquer, ele foi lá e pegou o quê? As primícias,
Ele pegou os primogênitos do seu rebanho, os mais bonitos, os mais valiosos, os mais suculentos, né? Na quarta-feira a gente comeu um cordeiro. Presente de aniversário, viu, gente? Então, cordeiro, a gente comeu um cordeiro. E aí, quando a gente conversava, não vou falar onde, e quando a gente conversava, aí alguém perguntou assim, falou, mas qual é a diferença entre carneiro e cordeiro? O cordeiro é até 1 ano. E o carneiro é o adulto. Ou seja, o filhote é o cordeiro e o carneiro é o pai. E aí ele pegou o melhor. Ele pegou ainda o cordeirinho, pegou ainda o mais novinho, o mais bonito, aquele que talvez seja o objeto de desejo dele pegar e falar assim, não, esse daqui, eu vou criar ele num canto aqui, para que ele possa ser, né, vir criar outros, gerar outros como ele. Não, ele pega esse e ele leva e coloca no altar de Deus e oferece para o Senhor. E oferece o sacrifício. Os dois oferecem ao mesmo tempo o sacrifício para Deus. Aí a palavra de Deus vai dizer assim, que Deus se agrada do sacrifício de Abel, e se agrada de Abel por causa do sacrifício, do que ele fez. E aí, amado, olha só, entende uma coisa, aquilo que nós fazemos com o que nós recebemos de Deus, define o nosso sucesso ou o nosso fracasso. Por quê? Os dois receberam o mesmo ensinamento, os dois receberam a mesma educação, mas os dois também ofereceram sacrifício, mas o sacrifício de um chamou a atenção de Deus, mas o sacrifício do outro não. A Bíblia não fala que Deus ficou irado com Caim. A Bíblia não fala que Deus ficou decepcionado com Caim. A Bíblia não fala que Deus planejava fulminar Caim, matar Caim. Não, a Bíblia só fala assim, que os dois vieram e ofereceram um sacrifício para o Senhor. Mas Deus só se agradou de um sacrifício. Se agradou de quem? De Abel e da sua oferta. Só que é o seguinte, aí vem uma pergunta, como que Caim ficou sabendo que Deus tinha se agradado da oferta de Abel e não tinha se agradado da oferta dele? Se Deus não falou com nenhum, se Deus não falou com Abel, se Deus não falou com Caim, como que? Porque a palavra de Deus vai dizer o seguinte aqui, mas para Caim, para a oferta, não atentou. Aí vai dizer assim, irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Ele ficou irado, porque Deus não se agradou a ele, mas quem falou para ele que Deus não tinha se agradado? Como que ele percebeu? Vocês sabem me dizer? Como que ele percebeu que Deus não havia se agradado da oferta dele? Salmo 37, versículo 4 diz assim, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Caim, ele percebeu o quê? Ele percebeu que Deus se agradou de Abel, porque ele começou a ver Abel prosperando. Ele começou a enxergar Abel, as coisas dando certo para Abel. Ele começou a ver o rebanho de Abel se multiplicar. Porque aqui, meu amado, isso não significa que Deus se agradou ali, naquele momento. Que essa situação ficou nítida naquele momento. Não, eles ofereceram o sacrifício. Mas aí o tempo foi passando. E
a diferença foi aparecendo. Quem Deus está abençoando e quem não está sendo abençoado. Então, quando Caim começou a enxergar que Abel estava sendo abençoado, o tempo estava passando, mas nada em relação a ele aconteceu, como acontece com muitos, amados. Muitos estão na igreja, vem para a igreja, ouve palavra, recebe a palavra, volta para casa, vem na quinta, volta para casa, tem reunião de oração, vem na reunião de oração, tem reunião na casa, vai na reunião da casa, ouve palavra, ouve as palavras tudo de novo, na internet, no Facebook, ouve a palavra, no YouTube. Só que você olha para a vida da pessoa, continua o quê? A mesma coisa. Continua a mesma coisa. Só que aí tem uns poucos que você olha para ele e parece que ele não está se esforçando muito. Mas as coisas estão fluindo para ele. As coisas estão acontecendo para ele. Mas esse acontecendo, meu amado, o que Caim percebeu não foi algo que Abel estava mostrando. Porque rede social, meu amado, você, desculpa eu te falar assim, você é um bobinho se você acredita que pelo menos 5% do que você vê em rede social é verdade. Ninguém mostra a sua vergonha. Nem na rede social e nem em lugar algum. Você está aqui sentado, bonitinho aqui, na hora do louvor, né? Cantando o que eu brinco com as crianças lá em casa, mingau de unção. Tá, oh, glória a Deus, aleluia, depois, meu Deus e tal. O que você está mostrando, só você sabe. Você e Deus. Mas eu não sei. Quem está do teu lado não sabe. Mas Caim estava ali, todo dia, com Abel. E ele começou a perceber. Por que você prospera e eu não? Eu acho que Deus, Ele gostou, Ele se agradou de Abel e do sacrifício dele. E aí ele ficou o quê? Irado. Ficou irado. E aí caiu o semblante. Você sabe como que é o semblante de quem está irado? Dos homens aqui, quantos já caçou tatu? Vocês não estão aparecendo, só eu que estou aparecendo aqui, tá? Então se o Ibama... Isso aqui há muito tempo atrás, quando não tinha problema. Tem um tal de tatu peva. Quando você pega um, você pisa o pé nele assim, como que ele fica, Francisco? Ele fica... Assim é o semblante de quem está fortemente irado. Aí, presta atenção que eu vou falar para você. Olha só. Verso 6. Leia aí. E o Senhor. Olha para a pessoa que está ao teu lado. Fala assim, não é você. É o Senhor. Por quê? Por quê? Por que é o Senhor, não é a pessoa que está do teu lado? Porque talvez, aqui, eu estou falando talvez porque não está escrito, talvez, e a Bíblia me dá margem para poder pregar isso para você, porque, olha só, Caim estava fortemente irado, com semblante descaído, porém,
ele não demonstrava isso. Ele não demonstrava. Talvez ele se mostrava o maior amigão de Abel. Esse é meu amigão. Não tem problema nenhum. Então o Senhor chega para ele, porque o Senhor, como que o Senhor sabe que a gente está com o semblante caído e fortemente irado? Porque Jeremias capítulo 17, versículo 10 diz assim: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, julgo as intenções, na versão NVI, julgo as intenções para dar, segundo os seus caminhos e as suas obras. Ou seja, a intenção ele julga. Então você está, glória a Deus, aleluia. O Senhor está olhando para você, está todo mundo achando você bonito, mas Deus está olhando para você e ele está lá. Mas é falso. Por que que a Bíblia me dá margem para falar que Caim estava agindo assim? Porque a Bíblia está dizendo aqui que depois ele foi lá e chamou Abel, vamos dar um passeio no campo? E Abel foi. Se eu chegasse igual o tatu peba, fungando, de raiva, irado, e falasse, vamos dar uma voltinha comigo, você ia. Eu acho que Abel também não acompanharia Caim. Abel também não acompanharia Caim. Então Abel, ou melhor, Deus pega e percebe. Aí o que que Deus faz? Deus chega para Caim e fala com ele. Olha que maravilha. Todas as vezes que você lê na Bíblia, e o Senhor disse aqui no Antigo Testamento, e o Senhor disse, para nós a revelação é, Ele vai falar conosco através da palavra. Então quando ele fala assim, e o Senhor disse a Caim, ou seja, ele exortou Caim através da palavra. Então, quando nós ouvimos o Senhor falar conosco através da sua palavra, não é só, na maioria das vezes, querido, como nós somos ruins, maus, Ele não vem chamando a gente de lindão, não. Fui cortar o cabelo essa semana, aí quando eu cheguei lá, o rapaz chegou e falou assim, e aí, chefão, faz tanto tempo que você não vem aqui? Eu falei, não, só 3 meses. Não, sim, mas 3 meses é muito tempo. Sim, eu corto o cabelo para ficar 3 meses sem vir aqui ver a cara de vocês. Não, chefão, você não pode ir. Você ficou, né, com esse negócio de chefão, chefão, chefão. E aí, os outros começaram a me chamar de chefão também. Deus, Ele não vem conversar. Na maioria das vezes, Ele vem o quê? Exortando. Através da palavra, Ele faz o quê? Que é o que eu falei aqui. Por isso que eu disse aquilo. Que a palavra vai nos moldando para permanecer no caminho. Para que quando a gente chegar diante da porta, que é estreita, a gente consiga entrar por ela. A gente consiga entrar por ela. Então Deus falou com Caim e disse, porque tiraste e porque descaiu o teu semblante? Aí Deus pega e descreve ele assim, olha, se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Tem uma versão que fala assim, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Em outras palavras, ele está falando assim, se você proceder certinho, não é certo que você vai ser abençoado como Abel está sendo? Se você proceder corretamente, não é certo que eu vou me agradar de ti como eu me agradei de Abel? Todavia, ele fala assim, todavia, né, na outra versão que eu estou citando para você, se procederes mal, o pecado jaz à porta. Esse pecado jaz à porta está entre 2 vírgulas. Por quê?
porque fazendo o bem, ou ou não fazendo o bem, estando acordado ou dormindo, estando alegre ou não, o pecado sempre está à porta. Sempre está. Sempre está. Quantas histórias você já ouviu? Está feliz da vida, de repente, pum, matou o outro. Está feliz da vida, de repente, bateu no outro. Está feliz da vida, de repente está brigando. Por quê? Porque o pecado está na porta. Jaz a porta. Então Deus está falando assim, se você proceder mal, o pecado já está na porta. E aí ele fala assim, o teu desejo, ele não é a teu favor. O teu desejo não é por você. Entende isso, meu amado, nessa noite. O teu desejo não está a teu favor. O desejo da nossa carne não trabalha para que a gente tenha intimidade com Deus. O nosso desejo, a nossa vontade não nos leva para perto de Deus. A nossa vontade não nos faz cumprir propósito. A nossa vontade não nos faz ter intimidade com Deus. O nosso desejo é contra nós. Por isso que tem gente que não veio na igreja hoje. Porque o desejo dela foi mais forte que ela. E fez ela curtir o frio em casa. A nossa carne não nos ajuda. A nossa carne não nos leva para perto de Deus. A nossa carne luta contra o Espírito, meu amado. Gálatas 5,17 fala que o Espírito luta contra a carne luta contra o Espírito. E isso é para que a gente não faça aquilo que a gente tem que fazer. A nossa carne luta contra o Espírito. Então, se a nossa carne luta contra o Espírito, entende uma coisa: todas as vezes que você planejar vir para a igreja, tua carne vai querer te sabotar. Todas as vezes que você planejar, vou ler a Bíblia, tua carne vai querer te sabotar. Todas as vezes que você decidir, vou orar, tua carne vai te sabotar. Todas as vezes que você decidir, vou louvar a Deus, tua carne vai te sabotar. Não tem como a nossa carne ser ao nosso favor. Ela é contra nós. Mas aí Deus fala assim, olha, eu não posso fazer nada por você. Eu não posso fazer nada por ti. Porque ele termina o versículo dizendo aqui, nessa versão minha que está aqui, fala assim, sobre ele dominarás. Mas a outra versão que eu estava citando para você é assim, e cumpre a ti dominar. Cumpre a ti dominar. Cumpre a você dominar. Por isso que o fruto do Espírito é possível produzir. Porque quando você consegue dominar, você produz o fruto do Espírito. Você produz o fruto do Espírito. E produzir o fruto do Espírito, olha que coisa mais maravilhosa. Quando você produz o fruto do Espírito, significa que você não quer estar no lugar de Deus. Porque você só não julga quando você produz o fruto do Espírito. Quando você não produz, você toma o lugar de Deus. Aí você julga atitude, intenção, tudo. Tudo. Você julga. Eu estou falando aqui, parece. Mas, meu amado, é assim. Se estiver fazendo de todo o coração para o Senhor, glória a Deus. É ele com Deus, é ela com Deus. É você com Deus. Eu estou vendo aqui, ainda que eu ache que não seja, eu tenho que me calar. E fazendo isso, o que eu vou fazer? Estou produzindo o fruto do Espírito. Eu estou produzindo o fruto do Espírito. Quando eu estava no mundão, tinha uma noite, a gente estava no ginásio lá em Jaciara, e aí tinha uns camaradas lá,
que eu não sei o que aconteceu. Ó, para você ver como que o negócio é doido. Eles passaram por nós. Teve uma época que estava na moda uns cintos de couro, largo assim, com as fivelonas desse tamanho. Não sei se você lembra disso aí. Os mais novinhos aí, seu João, o Bené que vai, o pastor Valdir, desse tamanho assim, e usava. E a calça era aqui. Aí eu usava aquela calça assim. Na época estava na moda também camiseta de manga comprida, que usava por dentro da calça, e aquele cintão de fivela. Aí e a carteira dessa grossura aqui, tava, e o tênis com assim bem grandona, e andava, né? Parecia que estava. E aí a gente está lá, de repente passa 3 camaradas com o cinto enrolado na mão, com a parte da fivela para baixo, pá no chão, né? Tá, a carteirona. Tá. Foi e voltou. E aí, para na nossa frente e fala assim: hoje eu vou bater em negui, não, vou bater em. Fala uns palavrão lá. É de cinta. E virou o cinto, meu irmão. Eu sentado, ele pá, entre a minha perna. Na hora que bateu assim, meu querido, se ele tivesse batido em mim, teria sido a única que ele tinha me dado. Mas ele bateu no chão. Foi a última briga que eu entrei. Mas eu peguei. A gente não tem controle nenhum. A gente está entregue nas mãos de Satanás. O próprio diabo enviou aqueles guri lá para poder vir encher a pasta, porque já sabia. E aí fez o rolo. E aí no final de tudo foi um preso, 2 para o hospital e um com as costas todas cortadas de cobrinha para casa. O estrago foi grande. Quando a gente está nas mãos de Satanás, meu amado, ele faz da gente o que ele quer. O que ele quer. Mas quando a gente está nas mãos do Senhor, é isso que ele está falando, ó. O teu desejo continua sendo contra ti. Ele é contra ti. Mas eu me converti, pastor. Sim, mas o teu desejo continua sendo contra ti. Só que ele está dizendo, a ti cumpre dominá-lo. Hoje, se viesse na mesma situação, meu amado, talvez eu não iria mais para cima. Eu falo talvez, né? Talvez. O Francisco e a minha mãe e meus irmãos eram tudo preocupados comigo, por quê? Porque eu saía esmurrando as paredes. Já faz um tempinho que eu não dou murro na parede. Tem dia que o negócio aperta, meu amado, eu olho para a parede assim. Mas eu falo, Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia. E aí, meu querido, para a gente poder andar rápido aqui, olha só. Para ti e contra ti será o teu desejo. Contra ti é o teu desejo. Mas a ti cumpre dominá-lo. Você pode dominar o desejo. Você pode. Você pode dominar. O bom e o ruim, você pode dominar. Você pode. Só que aí, olha só. A Bíblia vai dizer assim, que Caim chegou no irmão e fala, vamos dar uma volta, irmão. Caim não percebeu a ira, a intenção de matá-lo. E ele foi.
E depois que Caim matou Abel, olha que coisa tremenda. Novamente, quem vem falar com ele? O Senhor novamente vem falar com ele. Querido, nós nunca vamos poder chegar diante de Deus e falar assim: Senhor, eu não sabia. Senhor, ninguém me avisou, ninguém me exortou. Porque Ele vai dizer, através da minha palavra, eu falei contigo, eu falei com você. E te avisei que o teu desejo era contra ti. E que a ti, somente a ti, cumpre dominá-lo. Então deixa eu te falar para a gente poder encerrar. A única pessoa que pode impedir o agir de Deus na tua vida é você mesmo. A única pessoa que pode sabotar as bênçãos de Deus na tua vida é você mesmo. Não adianta. Não adianta. Por quê? Porque o fruto que você produz, eu não produzo. O fruto que eu produzo, a Sandra não produz. Sabe o que significa isso, amado? Que o que eu ofereço para Deus, para alcançar aquilo que o meu coração deseja, até o que Ele deseja para a minha vida, você não pode dar. Ninguém vai poder chegar lá e falar: Senhor, como aqueles homens chegaram, Jesus estava falando, ó, naquele dia, vão chegar diante de mim e vão falar assim: Senhor, Senhor, no teu nome eu expulsei demônio, no teu nome nós curamos enfermos, no teu nome eu profetizei. E ele vai dizer assim: afastai-vos de mim, malditos. Por quê? Porque eu não vos conheço. Eu não conheço. Eu não te conheço. Por que ele não conhece? Porque o que eu posso oferecer a Deus, por aquilo que eu sonho, que eu quero, que eu desejo, para que o propósito dele se cumpra na minha vida, nenhum de vocês pode oferecer, pode dar. Você nunca vai poder chegar e falar: Senhor, o pastor é isso porque eu fiz isso. O pastor tem isso porque eu dei, porque eu trabalhei, porque eu fui fiel nos dízimos. Você nunca, e eu nunca vou poder chegar e falar: Senhor, os membros dessa igreja só são quem são por minha causa. Porque não posso oferecer a Deus o sacrifício que vai gerar as bênçãos dele para a tua vida e vai cumprir o propósito dele para a tua vida. Eu não posso. Eu só te ensino. Eu só estou aqui para poder te ajudar. Eu só estou aqui para poder... É você que decide. O próprio Deus está falando com Caim: olha, o teu desejo é contra ti, o pecado jaz à porta, mas a ti cumpre dominá-lo. É você, eu não posso fazer nada por você. Não posso fazer nada. Está nas tuas mãos. E eu encerro essa palavra dizendo para você: está nas tuas mãos. Está nas tuas mãos. Quero que você fique de pé. No nome de Jesus nós vamos orar. Está nas tuas mãos. No nome de Jesus. Entenda uma coisa hoje à noite. Feche os teus olhos.